Os humanos sempre foram fascinados pela ideia de animais que podem se transformar em humanos. Esse fascínio provavelmente se deve ao nosso próprio medo do escuro e do selvagem. Você conhece a história do homem que se transforma em lobo? Pois bem, esta é a história da licantropia, uma doença, ou anomalia, que ainda é um mistério para a ciência, uma maldição sobrenatural que condena o infectado à vida eterna como um lobisomem. Ela é um medo antigo e ancestral que habita o imaginário coletivo desde os primórdios da humanidade. Afinal, a licantropia é uma condição real ou apenas um mito, um simples conto de fadas? Vou te contar tudo isso e mais, logo após a vinheta. Oi pessoal, eu sou o Woody e esse é o Histórias Sobrenaturais. Já deixa o like aí, se inscreva se não for inscrito e sem enrolação, bora pro vídeo. A licantropia é um dos tópicos mais interessantes da mitologia e da história. A ideia de que as pessoas podem se transformar em animais é sobrenatural e orgânica. No entanto, ao longo da história, houve muitos casos de pessoas que alegaram ser licântropos. Nesse vídeo, vou te mostrar o que há de real na licantropia e alguns casos, além de também aprender sobre a mitologia do lobisomem. A palavra licantropia vem das palavras gregas para lobo e humano. O termo foi usado pela primeira vez no final do século XV. Originalmente, referia-se a uma doença mental na qual o paciente acreditava ter se transformado em lobo. Hoje, o termo licantropia é usado para descrever uma condição real conhecida como licantropia clínica. Mas vamos voltar um pouco no tempo, e entender de onde surgiu esse termo. Essa lenda é muito antiga e encontra a sua raiz na mitologia grega. Segundo as Metamorfoses de Ovídio, que foi um poeta romano, Ovídio conta que Licaão, o rei da Arcádia, que serviu carne de escravos a Zeus e este, como castigo, transformou em lobo. O mito conta que o rei era muito querido por seu povo, pois havia deixado a selvageria do passado e se tornado um homem culto e muito religioso. Fundou a cidade de Licosura, uma das mais antigas da Grécia, e nela criou um altar a Zeus, mas sua louca religiosidade o levou a realizar sacrifícios humanos, o que degenerou sua posição, chegando ao ponto de sacrificar todos os estrangeiros que chegavam à sua casa, violando a sagrada lei da hospitalidade. Desaprovando essas ações, Zeus se transformou em um peregrino e hospedou-se em seu palácio. Licaon preparou-se para sacrificá-lo, assim como havia feito com outros em nome de sua fé. O monarca foi alertado por alguns sinais divinos e quis garantir de que o hóspede não era um deus como afirmavam seus temerosos súditos. Para isso mandou cozinhar a carne de um escravo e servir a Zeus. Enfurecido, o senhor do Olimpo transformou Licaon em um lobo e, enojado por tamanha crueldade, incendiou seu palácio reduzindo a cinzas. O licantropo dos gregos é o mesmo termo utilizado em vários lugares do mundo para aqueles com essa maldição, como o versipélio dos romanos, o vervol dos alemães, o antamur dos nórdicos, o loup-garou dos franceses, o lobisomem dos brasileiros. Com suas modificações, as lendas destes povos, trata-se sempre da crença na metamorfose humana em lobo, por um castigo divino. Com o medo dessa criatura sanguinária, foram sendo difundidos meios para se combater o ser sobrenatural. Segundo lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata, sendo a bala de prata o mais conhecido deles. No Brasil existem muitas versões dessa lenda. Uma versão diz que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo receberá essa maldição e se tornará um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres, ainda existindo outras variações. As pessoas conhecem o licantropo na forma humana através de comportamentos estranhos, como mudança de temperamento, quase como uma bipolaridade, seu ar misterioso e quase sempre com olhos cansados. O licantropo na forma humana é uma pessoa muito desconfiada, duvidando de tudo, porém é muito protetor em forma humana. Em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira, em uma encruzilhada. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. Antes do amanhecer, ele tem que procurar a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Em algumas localidades reza a lenda que eles têm preferência por bebês não batizados, o que incentiva com que as crianças sejam batizadas o mais rápido possível.
A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro, e assim como em todo o mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Algumas pessoas dizem que além da prata o fogo também pode matar um lobisomem. Outras acreditam que eles se transformam totalmente em lobos e não metade lobo metade homem. Algumas lendas também dizem que se um ser humano for mordido por um lobisomem, e não encontrar a cura até a 12ª badalada desse mesmo dia, ficará lobisomem para toda a eternidade. Ou seja, as lendas são inúmeras e vêm sendo modificadas há séculos, desde os primórdios da humanidade. Mas o termo pode ter uma explicação mais lógica do que imaginamos. A licantropia não é apenas uma crença, também é um distúrbio psiquiátrico. As pessoas com esse distúrbio podem agir como animais, desenvolver pelos no corpo e ter delírios ou alucinações sobre se tornar um animal. Licantropia clínica é uma rara síndrome psiquiátrica, na qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar, até de fato ter se transformado em um animal. A palavra é derivada da condição mitológica da licantropia, uma aflição sobrenatural na qual as pessoas se transformam fisicamente em lobisomens. Essa transformação pode ser voluntária ou involuntária. Seu nome deriva do grego licos, que significa lobo, e o anthropos, que significa homem. A licantropia é um tema muito popular em histórias, mitologias, jogos e filmes. Mas será que essa habilidade realmente existe? Infelizmente, não há uma resposta exata para essa pergunta. Embora existam muitos casos sombrios e sobrenaturais que parecem confirmar a existência dessa habilidade, ainda não há nenhuma prova científica que a licantropia, como nas lendas, exista de fato. Para o folclore de várias sociedades e culturas ao redor do mundo, a licantropia é um conceito em que uma pessoa se transforma fisicamente em um lobo ou em outro animal selvagem. No entanto, a maioria das pessoas acredita que a licantropia não passa de um mito. Como tal, muitos casos de suposta licantropia podem ser explicados por outros fatores. A licantropia é uma doença rara e misteriosa que afeta apenas pouquíssimas pessoas no mundo. Esta transformação é geralmente induzida pelo estresse ou pelo medo e pode ser incontrolável. A licantropia é uma condição real e por isso, assimilam ao sobrenatural, que muitas vezes é confundida com a maldição do lobisomem. No entanto, a licantropia não é uma maldição e não é contagiosa. As pessoas que sofrem de licantropia são geralmente consideradas anormalidades e são alvo de medo e preconceito. Foi relacionada também com as alterações de estado da mente que acompanham a psicose, seu estado mental distorcido da realidade que, tipicamente, envolve ilusões e alucinações, sendo que a transformação aparentemente só ocorre na mente e comportamento da pessoa afligida. Um estudo do Hospital McLean relatou uma série de casos e propôs alguns critérios diagnósticos através dos quais a licantropia poderia ser reconhecida. Em um momento de lucidez, ou em retrospectiva, um paciente relata que algumas vezes se sente ou se sentiu como um animal. Esse paciente se comporta de uma maneira que se assemelha ao comportamento de um animal, por exemplo, gritando, rosnando ou rastejando. De acordo com esses critérios, ou a crença ilusória na transformação atual ou passada, ou o comportamento que sugere que a pessoa se crê transformada, é considerado evidência de licantropia clínica. Embora a condição aparentemente seja uma expressão de psicose, não há um diagnóstico específico de doença mental ou neurológica associada às consequências comportamentais. A licantropia clínica é uma condição que frequentemente é considerada como uma expressão de um episódio psicótico causado por outra condição como esquizofrenia, distúrbio bipolar ou depressão clínica. Acredita-se que as contribuições culturais influenciam fortemente o conteúdo das psicoses e de experiências semelhantes. Nós dispomos de um grande repertório cultural no que diz respeito à transformação de homem em animais, dado que muitas sociedades incluíram esse conceito em mitos, histórias ou rituais. Já houve casos de crianças selvagens aparentemente criadas por animais depois de perderem os pais, sugerindo que algumas crenças na licantropia podem se originar a partir de observações de relações maternais incomuns entre humanos e animais. Na ficção, temos os dois casos mais famosos sendo Tarzan e Mowgli, que perderam seus pais e foram adotados por animais e acabaram agindo como eles. Um caso real e um dos mais famosos é o de Peter Stump. Stump era um fazendeiro alemão acusado de ser um lobisomem. Ele foi levado a julgamento em 1589 e foi executado sendo queimado na fogueira.
Ele era um agricultor que se tornou um assassino em série canibal, também conhecido como o lobisomem de Bedburg. A fonte mais completa sobre o caso foi publicada em Londres, durante o ano de 1590. O panfleto inglês tem 2 cópias existentes, uma no Museu Britânico e uma na Biblioteca de Lambeth. Foi redescoberto por Montague Summers, um clérigo, em 1920. Ele descreve a vida de Stump, os crimes atribuídos a ele, o julgamento, e inclui também muitas declarações tanto de vizinhos quanto de testemunhas dos crimes. Outras informações foram fornecidas pelos diários de Hermann von Wensberg, um vereador de Colônia, e por uma série de jornais ilustrados, que foram impressos no sul da Alemanha e provavelmente baseados na versão alemã do panfleto encontrado em Londres. Os documentos originais devem ter sido perdidos durante as guerras dos séculos que se seguiram. Peter foi julgado por matar e torturar 14 crianças e 2 mulheres grávidas e seus fetos. O esquartejamento de corpos encontrados nas florestas de Bedburg entrou na lista de atrocidades de Stump, que também foi acusado de se alimentar do sangue de suas vítimas. Os detalhes sobre os crimes foram extraídos durante sessões de tortura. O serial killer foi amarrado a uma roda onde pedaços de sua carne eram arrancados com pinças aquecidas e seus ossos eram quebrados. Para finalizar, foi decapitado e teve a cabeça jogada em uma fogueira. Pode-se argumentar que os mitos de licantropia sobrenatural se originam de pessoas relatando experiências daquilo que, hoje, seria classificado como psicose. Na verdade, a interação entre a experiência humana e a cultura é difícil, e talvez impossível, de se separar, e no caso da licantropia não é diferente. Enquanto que a tendência principal da psiquiatria assume que alguém que se cria um animal é mentalmente enfermo, alguém que deliberadamente tenta conseguir isso com o uso de drogas psicoativas e rituais é considerado um xamã em muitas sociedades mundo afora. Você acredita em lobisomens ou acha que são transtornos psicológicos como a ciência diz? Tem algum relato de lobisomens ou alguma criatura sobrenatural? Diz aí nos comentários. Estou ansioso para saber tudo. Então já deixa o like e mostra para aquele seu amigo que também curte esses assuntos. Se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho, isso me ajuda muito a continuar a desvendar mais origens e te contar tudo, além de que faz com que o YouTube mande para mais pessoas. Por hoje é só pessoal, eu fico por aqui, te vejo semana que vem. Fui.